Bom dia, boa tarde, boa noite. O canal Estado Imaginário, sempre aqui com vocês, de fã para fã. E hoje estou aqui com um professor que eu sou fã. Professor César Magalhães, meu amigo, irmão de fé, irmão camarada, né? Aquele que não é de sangue, mas é mais do que fosse. O César está aqui, um convidado especial, muito especial, porque nós vamos falar hoje, eu vou começar a fazer, a partir do próximo vídeo, aquele que nós prometemos há um bom tempo, que é o quê? Falar sobre história em quadrinhos, mas essa aqui, ó, tá até, ó, despedaçou. E nada melhor do que falar de história em quadrinhos, que é o mote, um dos motes do canal, do que trazer um convidado que é professor, é poeta, né, tem uma história com quadrinhos que ele vai contar aqui pra gente, e tem um monte de publicações, e dentro delas tem uma publicação que tem tudo a ver com arte sequencial, certo? César, é um prazer receber você, uma honra, tá? Certo. A palavra é sua, por favor. Bom, prazer enorme estar com vocês aqui. Para mim, todo canal que tem ligação com arte tem uma ligação natural com a poesia, com o texto, com as imagens, né? Então, eu vejo que esse nosso papo aqui tem tudo a ver e estou assim, bem curioso para a gente conversar um pouco. Perfeito. Bom, antes de mais nada, sempre, né? O YouTube é assim, nós estamos conversando sobre o YouTube também, né, César? Antes de mais nada, assim, ó, roupa de batalha, correria, né? Hoje teve uma chuva danada em São Paulo, em Guarulhos e tudo mais. E aí a gente sempre pede a inscrição de vocês, né? Para compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo, fazer os comentários, se o modo tá bom, se a dinâmica tá legal, se o que vocês querem ver no canal, né? Então o canal, sempre lembrando, história em quadrinhos, filmes que tem a ver com história em quadrinhos, né? Games e afins. Então os afins aí, fala de Funko, a gente vai falar de Funko também, tudo bem? Então aqui hoje a ideia é que exatamente como eu vou começar então essa situação de falar de história em quadrinho, revista, né? E vou começar pela do Hulk, porque essa Marvel apresenta aqui, que é uma situação que a Panini começou lá em 2002, ela fazia de uma forma um pouco mais econômica, popular, trazer o que seria o melhor, né? O must, né? Da situação de cada publicação. Então, no caso aqui, são os heróis da Marvel já consagrados na época, com histórias que eram histórias como se fossem definitivas. Certo. Então, essa aqui é bem essa história definitiva, porque é o Hulk no futuro, tá? O Hulk, eu vou falar no vídeo, que vocês vão ver depois específico, né? Um Hulk que não foi retratado ainda da forma como deveria no cinema. Certo. Fez sucesso quando fez ali a parte do Vingador. No Vingador dá dá uma pequena palhazinha do que é o Hulk de verdade. Mas depois, quer dizer, no primeiro, no segundo faz isso, aí depois no final já descamba, né? E aí a ideia é exatamente, César, dizer o seguinte: como você é poeta, você é professor, você é poeta, você tem várias publicações, são 10 publicações já, né? Como é que é a sua história com a situação da arte sequencial? Em história em quadrinhos, HQ, quem que você começou a seguir? Isso te influenciou, não? Como é que funciona? Influenciou. Eu aprendi a ler com histórias em quadrinhos. E eu me lembro que eu ainda não era leitor, e eu pegava as histórias em quadrinhos. Vou começar a denunciar a minha idade aqui com tudo que eu vou falar, porque é o seguinte, né? Nasci em 1964. E os primeiros, a gente chamava de gibi, hoje a gente sabe que gibi é uma metonímia, né? Que gibi, na verdade, era o garoto... Era o processo, era o processo de entrega. Era o garoto que vendia, exatamente. Mas assim... Então, era o mesmo que falava o extra do jornal? Era aquele estilão, sim, né? Então, e aí, aquele menino era o gibi, né? E aí depois qualquer revista... Processo de venda e tal. E aí, mas enfim, né, eu comprava as revistas em quadrinhos que na época a capa era colorida e o miolo todo era em preto e branco. Perfeito. E com 4 ou 5 anos de idade, o meu apelo todo já era em torno dos heróis de então. Quais eram os meus maiores heróis à época, né? Batman e Zorro. Você só via a capa colorida, então você tinha de depois ficar tentando imaginar, projetar as cores da que você tinha visto na capa em cada sequência de quadrinhos. Né? E assim, eu era um aficionado por aquilo, não lia ainda, mas eu inventava os meus diálogos olhando. Né? Vim aprender a ler depois com as revistas do Pato Donald, do Tio Patinhas e tal, aí eu comecei a ler de verdade, até porque era uma letra bastão, uma letra mais fácil de ser lida. Mas com o Hulk especificamente, a minha história começa na década de 70, com aqueles primeiros desenhos na televisão, que eram desenhos chapados, toscos, né? Que você via às vezes assim que o personagem ia se deslocando, o fundo todo atrás estático, parado. Muitas vezes você via um rosto assim fixo e só a boca mexendo. Sim. Né?
Tá? Então, sem qualquer outra contração, né, de músculo, de qualquer músculo facial, nada, né? Era aquela coisa assim, só a boca mexia, né? Tal. Eu imagino que aquilo fosse feito com muito pouco recurso, ou Sim. técnico ou financeiro mesmo, né? E o Hulk já era assim, então esse personagem problemático, que parece que ele, de alguma maneira, assim, ele libertava tudo, né, o que o Bruce não podia ser, né, na sua vida contida, ele naquele seu estado de fera, né, aí ele criticava até os outros heróis depois, né? O Stan Lee fez aquilo meio que médico e o monstro, né? Sim, Exatamente. Exato. Depois teve umas duas ou três alterações, né? Mas a base Stan Lee, né? O mestre Stan Lee, como sempre, né? Não fez sozinho, tá? Tem participações aí, mas enfim, tinha essa pegada mesmo, né? O Bruce era um jeito, né? Como um homem normal, convencional. Quando tinha aquela situação do efeito gama, e vinha dentro dele toda, né, a fúria, toda a situação, né? Fúria essa que de vez em quando ficava uma contrapartida com quem teoricamente não era monstro, né? E era muito mais monstro que ele, né? Aí é uma questão filosófica. Agora, uma coisa também assim, que eu acho interessante a gente documentar aqui é o seguinte, né? A televisão em cores só chega ao Brasil em 1972. Então você imagina que só quem tinha a grana é que tinha em 1972 um televisor colorido. A minha família, mesmo o primeiro televisor colorido foi no final da década de 70. Ou seja, a gente via, né, um personagem verde em preto e branco. Né? Sim. Inclusive, né, o próprio começo do Hulk, né, nos primórdios, ele era cinza, né? Porque na verdade não era. Depois erraram a pantomima lá, o negócio lá. As cores ele acabou ficando verde em umas publicações. Aí ficou. Certo. Aí juntou. Porque isso tem muito, né? O cara, quando é brilhante, ele pega uma situação que é uma falha, um erro e transforma numa solução, né? Certo. Aí sai da crise e faz uma ação Aí forte já ali, até né? um Pantone ali, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o verde Hulk. Exatamente. Então, assim, isso é legal, né? Que tem toda essa história, né? De como você curtia os quadrinhos. Então, e é legal a interação, né? Você falou que você via as figuras e fazia você mesma a história. Sim. Isso que é arte sequencial, né? O cara já conseguia colocar você dentro da brincadeira. Sim. Né? Porque só pela sequência de imagens você já ia tendo um roteiro também. Sim. Né, tudo bem, havia todo o diálogo, tudo aquilo que foi criado, né? Só que você imagina que uma criança que não lia ainda, ele fazia as imagens dialogadas. Sim, exatamente. Esse foi o quadro. E aí, no caso, César, eu gostaria que você falasse, o César também tem um canal no YouTube muito bom, tá? Outra pegada, legal pra caramba. Fala um pouco do seu canal também, por favor, César. Foi um canal feito pela Bear Produções, com Felipe Thier, e é um canal assim, voltado à poesia. O nome do canal é Poesia in Close. Nós vamos colocar na descrição, tá? E a ideia foi o quê? Né? De fazer aquela filmagem em close mesmo, né? Um pouco como se fosse aquele Provocações do Abu Janra. Sim, né? legal, bacana. Muito bom. Então foram provocações poéticas, né? Certo. Então foi tudo filmado em 4K, gravado em estúdio e tal. E são poemas, né? Então o que acontece? Você só tem ali a duração do poema, mais nada. Então, Das suas publicações ou tem coisa específica que você fez pro canal? Não, são das minhas publicações. Ok. Então, são todos poemas que eu já havia escrito e que eu levei para essa linguagem específica do vídeo. Sim. E por ser em close, né, me colocou um desafio a mais. Porque você imagina assim, que quando você está no palco, você tem uns movimentos amplos e tal. No in close não, tinha que jogar toda a interpretação para o olho, para a boca, né, enfim, para toda a expressão facial, sem poder usar os braços, as mãos, que eu sou comumente acostumado. Mas né? deixa eu falar uma coisa, você é ator também? Nunca te perguntei isso, você é ator de formação? Não, nada. Ó, eu conheço o César, nós demos aula, quer dizer, ele deu aula, né? Eu vendi. Enganei. Baratinho, Eu enganei. mas vendi. Enganei, não, levei isso muito a sério. Mas eu estive professor, ele é professor, eu estive professor durante 3 anos e meio só. Mas você não é ator de formação? Não. Agora eu vejo duas situações aí. Primeira, a própria poesia, quando você vai apresentar no palco, aquilo te leva a ser um intérprete, pelo menos daquilo que você escreveu. Sim. Então você busca ali, né, o tipo de emoção, o tipo de sentimento, o tipo de ideia, né, que te moveu a escrever o poema e tenta traduzir aquilo no gestual, no rosto, enfim, né, em todas Legal. as expressões, na voz, naquilo que a gente chama as inflexões de voz, né, para fazer tudo isso. Nós estamos num espaço aqui, pessoal, depois eu vou dar uma filmada rápida, que é o Espaço Novo Mundo.
já foi uma livraria, a Dona Vera, né, gentilmente nos cedeu o espaço para te ter essa... O que eu estou propondo no canal também é ter essa locação, as locações serem legais, né, ter esse esmero, né. Nós estamos aqui ao lado de livros, tem publicações aqui do César, o César vai mostrar uma das 10 publicações dele também. Então, o Espaço Novo Mundo fica aqui em Guarulhos, Salgado Filho. 1453. 1453. Pertinho do supermercado Extra. Isso. E o César faz apresentações aqui, faz sarau, faz os lançamentos dos livros aqui, certo, Sim, César? sim. Então é importante também salientar isso, divulgar essa parte cultural do canal também, né? Então o canal, ele tá aberto, como você me falou, é legal você vir participar com a gente e é uma honra participar, né, com você, exatamente por conta dessa divulgação cultural que nós estamos fazendo. Então esse espaço foi criado para isso, está aberto aqui para todo mundo, né, que queira fazer uma expressão artística, né? E, gente, eu não sou artista, não sou ator nem nada, então aqui só como... Também estou como youtuber, né, dos tempos pra cá, então como fui professor, estive como professor, agora estou como youtuber. Então voltando, aqui nós temos um espaço Novo Mundo e Guarulhos, legal. Dona Vera, muito obrigado pela força, né, por ceder a locação aqui pra gente, que é importante, né? Voltando, César, aqui então nas apresentações que você faz, quais são as suas publicações e me deixa por último aquela que você tem tudo a ver com arte sequencial. Tá. Bom, os meus 2 primeiros livros, eles estão esgotados, porque eles foram feitos na década de 80, ainda com a máquina de escrever. Não havia ainda o microcomputador, né, caseiro para a gente poder... Então, assim, ele foi montado na página de sulfite e tal, e esses livros eu não os tenho mais assim, para oferecer, para venda, tá? Eu tenho os meus em casa, né? Aí o primeiro livro assim, que eu fiz numa produção mais moderna, vamos dizer assim, né, mais em sintonia com a tecnologia que temos hoje, é o Canto Bélico, que é um livro de 1994. Ele agora está na 3ª edição. Né? E é um livro assim que ele dialoga muito com o universo do Gandhi, até no título, né? Que o Gandhi dizia o seguinte, né? A não violência de um covarde não tem valor algum. É preciso ter a coragem de ser pacífico. Aí quando eu ouvi essas palavras do Gandhi, eu falei, poxa vida, né? A poesia tem a ver com esse universo. Né? Então é um canto de guerra, é um canto bélico, mas não para se machucar ou ferir qualquer pessoa, mas sim em nome de grandes valores, como a paz, a harmonia. Para acordar, para dar um despertar. Exatamente. Perfeito. Depois, em 1999, eu lancei O Ciclo da Lua. Esse livro, quando foi em 2010, ele foi selecionado por um programa de leitura do estado de São Paulo, chamado Apoio ao Saber. Esse livro ele foi distribuído para mais de 515 mil alunos das escolas públicas do estado de São Paulo. Tá? Então muita gente me chama até hoje para visitar a escola e tudo mais, por conta deste livro aqui. Parabéns. Ciclo da Lua. Em 2006, eu fiz aqui o Folhas Soltas, Poesia Incidental, e esse libreto faz parte do livro, ou seja, ele é um livro com making of. Ah, legal. Então, o libreto ele conta um pouco qual foi o processo de montagem do Folhas Soltas, Poesia Incidental. Todas as ilustrações, já falei pra você, todas as ilustrações, nossa, falar ilustração, todas as ilustrações dos seus livros são muito boas, mas esse aqui ficou legal pra caramba. Isso aí, inclusive, quem fez foi Alexandre Vilas Boas, né? E eu me lembro que na época eu conversei com ele assim, olha, sobre a árvore, sobre as folhas soltas, né? Eu falei para ele, eu quero um céu de Magritte, né? E aí ele conseguiu esse céu maravilhoso aí por trás também. Muito bom, ficou bonito mesmo. Aí. Poesia, né, que você faz para os ouvidos e para os olhos também, né? Este aqui eu não o coloco na linha, ou na conta dos 10 livros, né? Porque ele é um CD livro. Então ele tem os poemas, né, todos impressos. Ó, gente, aí. Barulho faz parte. Então ele tem os poemas, tá? Isso. E ele acompanha um CD, que eu fiz então gravações de estúdio, né? E gravar em estúdio é muito interessante porque nós dois aqui conversando agora, cada um tem uma voz só, não é? Mas você gravando em estúdio não, você pode colocar as vozes em camadas, né? Então houve poemas aí que eu coloquei, que eu fiz 19 vozes diferentes para dar ideia mesmo, né? Ou de participação de várias pessoas, ou de multidão, enfim, né? Alaridos e tal. E aí você também consegue colocar efeitos sonoros, como esses que a gente escuta agora. Consegue colocar instrumentos musicais, então ficou um trabalho de áudio mesmo, assim, né? Envolvendo a poesia. Ó, mas tá, ele é uma antologia. A figura boa
E a figura dos nossos cabelos brancos está combinando, né? Exatamente. Sacanagem. Aí, 2018, eu fiz esse livro chamado Embrião, que é o meu 9º livro. Aí eu fiz essa relação, né? 9 meses de gravidez, o 9º livro, Embrião. E eu fiz com 40 poemas, porque coincide com o número de semanas de uma gravidez. E aí ele funciona como se fosse uma regressão lírica. Você imagina alguém que está às bordas da morte ou além dela, que começa a lembrar da sua vida madura, da sua juventude, da sua adolescência, da sua infância, até voltar ao embrião ou antes dele, né? Esse tipo de trocadilho é muito bem-vindo, né? Não é. É menor, você acha menor, algumas pessoas acham menor fazer o trocadilho e fazer essas ligações? Não. Porque no meu campo, por exemplo, de desenho, eu sou formado em desenho industrial. A gente não sabe disso, mas formação de design. E tem tudo a ver. Quando você faz uma marca, porque ela está ali ligando uma série de situações, de conceitos. O trocadilho por si só é muito bem-vindo, né? E eu vejo assim, né? Comportamento de muitas pessoas quando leem um livro de poesia, eu vou abrir aqui numa página, às vezes eu vou ler o mais curtinho, vou ler o mais simpático, esse tema me interessou, mas assim, idealmente, né, seria bom que os poemas tivessem uma ligação entre um e outro, né, que houvesse um tema maior que os reunisse, e é o que eu procuro fazer com os meus livros, né? Então, é claro, o leitor é sempre livre, né? Você pode pegar uma história de suspense, falar, eu não quero mais passar por isso, vou para a última página e leio o que aconteceu. Mas é bacana para ele, né, ser livre, mas saber que tem uma sequência ali, né? Exatamente, ele é livre para escolher, mas tem uma sequência. Ok, né? Tem um conceito, né? Tem um conceito. Tá certo. E a mais recente publicação está aqui, né? Inclusive você esteve aqui no lançamento, né? O Vida a Granel, Histórias de Supermercado, e esse livro de crônicas. Né? São crônicas que eu escrevi para uma revista chamada Super Hiper, que é uma revista ligada aos supermercadistas, né? Então ela só vai para lojistas, só vai para gerentes, mas ela circula, ela tem uma tiragem de 35 mil cópias no país inteiro. E à época eles queriam o quê? Que a revista tivesse uma página que fosse um refresco, assim, sabe? Porque é uma revista bem business, né? Que fala de estoque, de tendência, de mercado, não sei o que lá, não sei o que lá. Então a última página seria uma crônica, né? Uma página chamada Cotidiano, e uma crônica assim, para deixar a revista mais leve e tal. Só que eu tinha um desafio. A palavra supermercado tinha de aparecer em cada crônica. Entendi, interessante. Né? É também uma coisa legal, quando você tem uma obrigatoriedade, você tem que fazer a criação em cima dela. É um mote, né? Exatamente. Você tem um mote e você tem de cumprir com aquele mote. Inclusive esse último aqui, esse aqui você tinha separado ele por algum motivo? Não, né? Estava na sequência. Esse aqui ele tem a participação, né, do 2016, esse livro é o Dicionírico, ele tem a participação de um grande cartunista. Então foi por isso. Que é o Fausto Bergossi. Sim. Né? E ele, assim, fez a ilustração de todos, porque esse livro ele é indisciplinado, ele mistura a prosa, a poesia, né? A única disciplina que ele tem é a ordem alfabética, por isso ele é um dicionírico. Legal, né? Bem bolado. Tá. E aí o Fausto, ele pegou e ilustrou todas as minhas prosas e mais alguns poemas que ele não conseguiu evitar. Falava, no princípio era para ilustrar só a prosa, mas teve alguns poemas que ele falou, não, eu gostei disso aqui, eu desenhei algo também para ele. Então aqui, nesse caso, né, a gente já começa agora com as publicações, todas elas têm uma situação gráfica muito interessante e tem essa preocupação, né, com o layout, com a situação do expor, né? Ele até fala realmente de brincar também com o espaço em branco, né, da página e tudo mais. Então agora tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora desse vídeo que está por vir, do Hulk, que eu vou fazer de história em quadrinho, de arte sequencial, exatamente porque aqui, na publicação dele, tem aqui um ilustrador, e aí essas últimas duas aqui, publicações aqui, que eu acho muito interessante, gostaria que você desse aí uma palhinha de cada uma delas. Tá. Começar pelo Bolhas de Sabão, então. O Bolhas de Sabão, ele foi meu primeiro livro infantil. Ele foi feito em parceria com um ilustrador, um amigo meu chamado Lino José de Barros, né? E assim, até a concepção dele, né? Assim, pegar aquelas histórias de criança, né? Que a gente soprava as bolhas de sabão e tal, né? E ficava imaginando mundos a partir dessa coisa das bolhas de sabão. E aí, assim, né? Aquela coisa ainda, a gente que morou em bairro simples aqui de Guarulhos, né? Canudinho era coisa que a gente só via em dia de festa, né? E agora os canudinhos já estão sendo abandonados de novo. Então o que a gente fazia era o seguinte, a gente ia para aquelas casas, para aquelas
terrenos baldios, né, que ainda então não tinha casa construída, não tinha nada, e nascia pé de mamona beça. Tá todo lado. Tá todo lado. E o que a gente fazia? Né? Com as bolinhas de mamona, guerra mesmo, né? Sim, sim. Mas com o talinho oco da mamoneira, porque o talo da mamoneira é oco, né? Então a gente cortava aquilo lá e aquilo era o nosso canudinho. Aquele era todo oco por dentro. Pegava lá uma latinha de massa de tomate que a mãe não estivesse usando mais, né? Aquilo virava o nosso copinho e a gente ia soprar bolhas de sabão. O Lino, por ter participado desse mesmo tipo de infância, né? Ele ficou meio assim, falou, pô, não sei se eu falo com o César ou não, e eu também com uma mesma ideia, sem saber o que ele estava pensando, né? Estava meio com vergonha de falar com ele, até que ele quebrou o silêncio. Falou, César, o que você acha da gente fazer um livro redondo? Eu falei, putz, eu tinha pensado nisso também. Ele, poxa, que bom, então se você achou que não é besteira, vamos fazer, né? E aí foi assim mesmo, fizemos, né? Fizemos um livro redondo, né? E aí, lembrando que a mamona, né? Você vê de onde tinha ali a mamona, que você fazia um negócio tão legal, que era uma bolha de sabão, coisa bonita, né? Aí você fazia também com a mamona a guerra, que tinha 2 níveis, né? Com a mão mesmo, e com o estilingue. Com o estilingue, que era bem mais dolorido, diga-se de passagem, né? E aqui, bons tempos. Vamos virar aqui. Opa! Isso. Né? Esse é o 3 Acordes, que então é meu segundo livro infantil, também em parceria com o Lino. E como o próprio nome diz, são 3 poemas histórias para crianças. Né? Então isso é uma coisa bacana, né? Que a poesia ela pode ser história também. Você pode contar uma história na forma do verso. Uma parte específica. Ó. Então essa aqui faz parte da primeira história, que é Cordas, que é a história de um flautista que cai num mundo totalmente dominado pela tecnologia. Ele, como flautista, ele só precisa da flauta e do ar dos seus pulmões para tocar o instrumento. Ele é livre, ele é solto. Só que ele encontra amigos maravilhosos, como esse guitarrista aqui, né, que solta aquele tremendo som com a guitarra, mas que está preso sempre ao fio de uma tomada. E não é tão solto assim. Vê que interessante, é bacana. E está falando de fazer os vídeos nossos, falando sobre história em quadrinhos, puramente mesmo, pegando a revista mesmo. E aqui tem tudo a ver, né? Porque aqui ele está ligando a poesia, a arte sequencial, o colorido, né? Muito bacana. Tá? Então, criança de todas as idades, né? Isso. Quiser entrar nesse mundo. Nós falamos, né? A gente adentrou o mundo da leitura com história em quadrinhos, né? Sim. Então, é possível adentrar o mundo da leitura com a tua poesia. Sim, sem dúvida. Eu também não acredito nessa separação por faixa etária. Também não. Também acho que tem muita coisa que é feita para supostamente para a criança, mas que o adulto curte a beça, como também o contrário, né? A coisa que você pensa assim, a criança não vai entender isso. E a criança tem uma sacada, um entendimento que vai muito além até do que muitos adultos conseguem ter. César, eu acho que é isso, né? Minhas considerações finais aqui é te agradecer imensamente. É sempre uma honra, é um prazer, sempre um amigo querido meu, que eu tenho orgulho, sabe? Eu venho nas apresentações dele, assim, eu fico, tiete mesmo, fico fazendo foto, filmando, ele até utiliza algumas. Ele tem uma colocação boa, outro dia eu falei que o poeta era ele, fala pra mim, por favor, aí, faz aquele elogio, você falou da fotografia. Não, porque a fotografia, quando bem feita, como o Jefferson faz, né? Ela é a poesia da imagem. Que legal? É aquilo, né? O bom fotógrafo, né? Ele vê a foto antes dela ter sido tirada. Né? E você tem esse olhar. Você sabe o que vai dar uma boa fotografia. Você sabe escolher um ângulo, uma luminosidade. Então às vezes vem de uma piada também, né? Tem uma foto que é uma piada pronta. Aí eu faço. Ninguém entende às vezes a piada que eu quis fazer, mas tem isso também. Mas esse olhar antecipado matou a pau. Tanto a definição como o olhar antecipado é ótimo. Então você vê, por isso que é um amigo querido, não só por isso, por várias coisas, porque é um cara de bem, uma pessoa sempre do bem, fazendo coisas boas, né? Você tem um trabalho muito bom, você é um cara novo ainda, fez um trabalho memorável, né? E tá aí, sempre lutando, sempre aqui nesse espaço ele faz então o sarau, né? Você faz sarau aqui, você tem uma periodicidade? Tem, a última sexta-feira de cada mês, tá? Então, estamos agora em fevereiro de 2020, eu sei que esse vídeo vai ficar ainda durante muitas décadas, né? Sim. Então, estamos em fevereiro de 2020, então o próximo sarau vai ser agora, dia 28 de fevereiro, a última sexta de cada mês sempre. Tá bom, perfeito. Então, uma honra, um prazer estar aqui o professor César Magalhães, meu querido amigo, meu irmão. Valeu. Prazer. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Foi um prazer estar aqui ao lado do Jefferson. Sim. Tá? Então... Gente, então continue apoiando a gente, hein? E até o próximo. Valeu, parte sequencial. Historinha aqui, ó, do Hulk, o último titã. Beleza? Até a próxima. Valeu.